Olá, bem-vindos ao Diversão na Mesa, o War clássico em 5 minutos. Deve ser jogado de 3 a 6 jogadores. O primeiro passo é pegar todas as cartas de objetivo, embaralhar e cada jogador vai retirar uma dessas cartas. Ele deve manter em segredo. Quando for jogar com menos de 6 jogadores, se atente em retirar as cartas dos exércitos que não participam do jogo, ou seja, que não foram escolhidos. Tire nos dados quem vai ser o distribuidor, o maior número vence. O distribuidor vai retirar os 2 coringas da pilha de territórios, embaralhar e distribuir as cartas de acordo com a quantia de jogadores. Após a distribuição, o jogador vai olhar as cartas de território que ficaram com ele e colocar um exército em cada território indicado em sua carta. Lembre-se que o pininho pequeno representa um exército, já o pininho grande representa 10 exércitos. Após todos os jogadores colocarem seus exércitos, o distribuidor recolhe as cartas de território, insere os coringas que estavam de fora, embaralha e coloca a pilha próximo ao tabuleiro. O jogo vai se iniciar com o jogador seguinte, aquele que recebeu a última carta de território na hora da distribuição. Nesta primeira rodada, a única coisa que pode acontecer é receber exércitos. O primeiro jogador conta quantos territórios ele possui, divide por 2, sempre arredondando para baixo. Após ele pegar esses exércitos, ele também vai olhar se ele não possui nenhum continente, pois se ele tiver algum continente completo sobre o poder dele, ele olha na tabela 1 e pega a soma de exércitos indicadas aqui. Lembrando que esses exércitos terão que ser colocados dentro do próprio continente. Olha este exemplo. Se o jogador possuísse a América do Sul, ele recebia mais 2 exércitos extras para colocar dentro da América do Sul. Este também é o momento de trocar as cartas de territórios, que será explicado à frente. Como neste caso não temos as cartas e não temos continentes, somente colocamos os 7 exércitos. Todos os jogadores farão isso, de acordo com a sequência. A partir da segunda rodada, o jogador vai receber seus exércitos novamente e já decidir se quer ou não realizar um ataque. Lembre-se que para poder atacar, você precisa sempre desconsiderar um exército, pois ele é uma tropa de permanência, ele está dentro daquele território que é seu. Somente os que sobram é os que podem realizar o ataque. O número máximo de atacantes é o número máximo de dados. Os ataques são representados pelos dados vermelhos e a defesa é representada pelos dados amarelos. Lembre-se que cada dado representa um exército. Se eu vou atacar da Argentina o Brasil, eu vou utilizar 2 exércitos, eu vou atacar 2 dados. E o Brasil, como só possui um defensor, ele vai rolar somente um dado. Veja que neste exemplo, os meus 2 exércitos, como só está competindo com um, eu retiro sempre o menor dado, deixando só o maior. Nos empates, a defesa ganha. Como somente um dos exércitos batalhou com o meu, eu retiro um dos meus. Eu posso continuar atacando enquanto houver exércitos e enquanto eu quiser. Nesse caso, agora, eu só poderia atacar com um exército se fosse da Argentina. Mas se eu quiser fazer um ataque do Peru, eu posso atacar com 3. Um outro exemplo seria esse ataque aqui da América do Norte, onde eu poderia rolar 3 dados e a defesa defenderia com 2. E comparo com os 2 maiores dos meus. O menor eu eliminei. Eu perdi nos 2, eliminando 2 exércitos meus. Se eu insistisse nesse ataque e agora eu vencesse, considerando o maior, o território ficaria livre para realizar essa ocupação. Eu poderia mover o número máximo de exércitos que participaram do conflito. Então eu posso mover os 2 para o novo território, ou somente um deles. Os ataques só podem ser feitos em territórios adjacentes, ou seja, que façam fronteiras com o seu, ou que sejam ligados por essas linhas. Não importa quantos eu conquistei na minha rodada, mas se eu conquistar pelo menos um território, eu tenho direito a
a uma carta de território. Para isso, eu retiro a que está no topo da pilha. Quando eu encerrei meus ataques, eu só posso fazer mais um movimento, que é o deslocamento de tropas. Ou seja, caso eu queira passar alguma tropa para algum território que já me pertence, que esteja ao lado. Funcionamento das cartas. Após eu possuir 3 cartas de território, eu já posso realizar uma troca, caso eu tenha 3 símbolos iguais ou os 3 sejam diferentes. Mas não sou obrigado. Só serei obrigado a realizar a troca a partir do momento que possuir 5 cartas em minhas mãos. O número de tropas que eu receberei é de acordo com a tabela 2. Ou seja, a primeira troca eu recebo 4 exércitos, a segunda troca 6 exércitos. São trocas do jogo e não do jogador. Preste muita atenção em, quando realizar a troca, verificar se nenhum território lhe pertence. Quando houver territórios que lhe pertencem, você receberá 2 exércitos extras para colocar naquele território. A Inglaterra já me pertence, então eu recebo 2 exércitos extras para colocar dentro da Inglaterra. Essa troca de cartas será sempre realizada no início da sua rodada, na hora do recebimento de tropas. O jogo vai finalizar quando um dos jogadores cumprir o objetivo. Se gostou, por favor, dê um like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos.